Muito boa noite, uma alegria estarmos aqui. É uma situação bastante inusitada. Quem está do outro lado aí da câmera não deve imaginar como é que é interessante a situação em que eu estou, porque eu estou falando com pessoas certamente queridas, irmãos na fé, católicos, batizados, como eu, como o pessoal aqui do Atos. Estou tendo a alegria de estar aqui com o Neto, com o Pedro, está me acompanhando aqui, o senhor Paulo, pai de 2 arautos, etc. Mas eu não tenho alegria de vê-los. Vocês estão me vendo, tomara que seja uma alegria, enfim. Espero que algo de alegria traga o estarmos aqui juntos durante esse programa, durante esses minutos que passaremos juntos aqui, falando sobre Nossa Senhora Santíssima Virgem. Mas eu não tenho alegria de vê-los. Eu fico imaginando, quem será que vai estar do outro lado dessa câmera? Quem será que vai estar nos acompanhando nesse programa maravilhoso, essa ideia que nasceu no coração desses jovens aqui do Atos Podcast de formação católica. Eles estavam me contando que pessoas dos mais variados carismas têm vindo para cá. Pessoas do Shalom, pessoas de comunidades variadas aqui da cidade, uma cidade rica em carismas, ricas em ação do Espírito Santo. E eles convidaram essa noite um irmão aqui dos Arautos do Evangelho. Espero que possamos também dar algum contributo para esses queridos irmãos que vão estar aí do outro lado. Quem sabe serão pessoas que, ao cabo de um dia de trabalho, depois de aflições, depois de lutas, vão estar já cansados, mas querendo se aprofundar na fé, querendo conhecer alguma coisa diferenciada, querendo pegar algo sobre a Santíssima Virgem. Parabéns para vocês que estão chegando de um dia de trabalho, talvez, e buscando isso. Quem sabe vai ter gente que vai estar enfrentando doença na família, vai estar enfrentando o problema do desemprego, vai estar enfrentando tantas e tantas provações que fazem parte dessa vida nessa terra de exílio. A Igreja Católica nos ensina que essa terra não é um mar de rosas. Quando a gente reza, por exemplo, dirigindo a Nossa Senhora, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, etc, etc. Como é que é caracterizada essa terra em que vivemos? Um exílio. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. O tempo que a gente está aqui é um tempo de cruzes, é um tempo de provação. Mesmo para ela, Nossa Senhora foi um tempo de cruzes. Ela teve a graça maior do que qualquer um de conviver durante 30 anos com Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, passado esse tempo de tanta intimidade, em que ela portou o nosso Redentor em seu ventre sacratíssimo, em que ela portou o Redentor do gênero humano dentro de seu seio sagrado, ela teve que ter a amargura amaríssima de ver a paixão, de ser nossa corredentora. Na paixão, ela ganhou esse título. Ela já tinha o título de Mãe de Deus, ela já tinha o título de Virgem das Virgens, a virgindade perpétua, que ela foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. É isso que a Igreja proclama no ano de 649, num concílio que se reuniu, se não me engano, o segundo de Calcedônia. Eu vim um pouco despreparado aqui, que eu não trouxe as notas, eu imaginei que ia ser mais um formato de podcast. Estava comentando aqui com o Pedro, com o Neto, que até ficou um pouquinho surpreso, porque não me informei direito com o Padre Paulo, eu pensei que ia ser como o formato dele, um podcast. Falar, não, uma coisa assim mais de formação. Então eu não trouxe as anotações, vai ter que ser um pouquinho de cabeça, perdoem se tiver algum lapso de memória. Mas foi no ano de 649, o ano eu tenho certeza. E creio que foi no segundo concílio de Calcedônia a proclamação do dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Esse título de glória ela já tinha. A maternidade divina já tinha desde o momento em que desceu do céu o anjo Gabriel e disse: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Que momento feliz, que momento magnífico, não para a história pessoal dela apenas, mas para a história do gênero humano. Até então, o gênero humano se debatia em meio a decadências, em meio a infidelidades, em meio a tristezas. O dia mais gaudioso na história do mundo, mais ainda do que o dia em que Adão e Eva saíram das mãos de Deus, foi o dia em que um anjo desceu do céu e para uma criatura humana, chegando a uma jovenzinha, uma donzela simples, humilde, na cidade de Nazaré, e disse: Ave cheia de graça, criatura maravilhosa, criatura que pela boca de um anjo que vinha em nome de Deus, foi reconhecida como cheia de graça. Todos nós, quando olhamos para nós mesmos, provavelmente, a menos que a gente seja uma pessoa muito pouco reflexiva ou muito tomada pelo orgulho, a gente vai ver muita miséria, a gente vai ver defeitos, a gente vai ver imperfeições. Para não ir mais longe, quantas vezes no começo do ano a gente faz aquele propósito, né? Chega entre dezembro, janeiro, esse ano eu vou começar a fazer caminhada, esse ano eu vou perder uns quilinhos, esse ano eu vou mudar a minha alimentação, eu vou conviver melhor com os meus vizinhos, eu vou fazer isso. Faz um monte de propósitos. Acho que já aconteceu com muita gente que está vendo esse nosso programa aqui. Passam-se os meses, a gente vai ver, nossa, quando chega em fevereiro a gente já desandou completamente, já está todo errado. Por quê?
porque somos concebidos no pecado original. Ela é imaculada. Isso é um terceiro dogma, uma terceira característica que a Igreja proclamou a respeito de Nossa Senhora em 1854. O Papa da época era Pio IX, ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição. É uma terceira verdade de fé que a Igreja nos ensina a respeito de Nossa Senhora. A primeira delas foi proclamada no ano de 431. 300 não, desculpa aí. Ano de 431. Dogma da Maternidade Divina. No Concílio de Éfeso, liderado por São Cirilo de Alexandria, um grande santo que teve que combater um bispo herege, o bispo de Constantinopla, o patriarca Nestório. Nesse concílio, a Igreja, os bispos do mundo inteiro se reuniram num concílio sob a presidência de um representante do Papa. Nesse concílio foi proclamada que Nossa Senhora podia ser chamada de Theotokos, Mãe de Deus. Sendo mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela era indiscutivelmente mãe de Deus, porque Nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa, ele tem uma só pessoa, ele tem duas naturezas, é o que a Igreja ensina. Já no concílio anterior, concílio de Nicéia, tinha sido isso definido. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele tem duas naturezas. Ele é verdadeiro Deus porque filho do Pai e co-existente com o Pai desde toda a eternidade. E ele é verdadeiro homem porque nasceu das entranhas puríssimas de Maria Virgem. Sendo verdadeiro Deus e sendo verdadeiro homem, Nosso Senhor Jesus Cristo tem duas naturezas, mas ele tem uma só pessoa. Porque se ele tivesse duas pessoas, poderia haver discordância entre essas duas pessoas, poderia haver divisão. Essas duas pessoas não existem em Jesus Cristo. Existe uma pessoa só, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que está unida ao Pai e ao Espírito Santo. É esta mesma pessoa que encarnou-se no seio puríssimo de Maria. E se Jesus é Ele Deus, Nossa Senhora pode sim ser chamada Mãe de Deus. Essa verdade foi comentada lá no primeiro concílio a respeito de um tema mariano, que foi no ano de 431 em Éfeso. Segunda verdade a respeito de Nossa Senhora, virgindade perpétua, no ano de 649, lá em Calcedônia. Terceira verdade foi em Roma, no ano de 1854, o Papa Pio IX proclamou Nossa Senhora Imaculada. Uma verdade que está no coração de tantos católicos ao longo de tantos séculos, verdade difícil até de explicar teologicamente. São Tomás de Aquino teve dificuldade de entender. Imagina, São Tomás de Aquino! Se São Tomás de Aquino não entendeu, imagina eu! Ou quer dizer, não, uma coisa complexa, uma coisa difícil. Como é que pode ser que Nosso Senhor Jesus Cristo é o Redentor de todas as pessoas e Nossa Senhora não tem pecado? Ele, São Tomás, não conseguiu entender. Se ela não tem pecado original, se ela foi concebida sem pecado, Cristo não seria o Redentor de todos os seres humanos. Assim ele pensava. Foi preciso um outro teólogo, um franciscano, Duns Scoto, o Beato Duns Scoto, foi beatificado por São João Paulo II, que tinha muito carinho por esse personagem histórico, justamente pelo amor, pela veneração, pelo encanto que São João Paulo II tinha por Nossa Senhora, fez-se estudar a vida desse homem e foi proclamado Beato, Beato Duns Scoto, um grande teólogo também medieval, mas franciscano e não dominicano como São Tomás. O Beato Duns Scoto é que deu a solução. Nossa Senhora foi redimida, foi perdoada do pecado anteprevisa mérita, ou seja, com a previsão dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi perdoada antes. Quarta verdade que a Igreja já definiu sobre Nossa Senhora, a Assunção de Maria Santíssima ao céu. Nossa Senhora, ela, o Papa Pio XII, no ano de 1950, no dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro de 1950, fez uma encíclica muito bonita, que vale a pena todos que estão assistindo esse programa procurarem pela internet, entrar no site do Vaticano, por exemplo, ou em outros sites católicos, a gente acha com certa facilidade, a encíclica Munificentissimus Deus. Munificentissimus Deus. Geralmente os documentos do Vaticano costumam ter nomes em latim, que correspondem às primeiras palavras do documento. Essa encíclica fala sobre o Deus munificentíssimo, aquele Deus que é generoso, que é dadivoso, que é de uma bondade transbordante e inesgotável. Nessa bondade que Deus tem, o que Deus quis fazer? Deus quis que Nossa Senhora fosse o modelo para toda a humanidade do que nós seremos um dia. Todos aqueles que, batizados, viverem procurando cumprir os mandamentos de Deus, procurando amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, temos a esperança, mais do que isso, a certeza que um dia estaremos no céu, junto com Cristo, junto com o Pai, com o Espírito Santo e com todos aqueles que se salvaram, com todos aqueles seres maravilhosos. A gente vai pensar num
São Pio de Pietrelcina, vai pensar numa Santa Gema Galgani, vai pensar, não sei, num Santo de Devoção, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresinha do Menino Jesus, todas pessoas maravilhosas que a gente ama, que a gente traz no coração nessa terra. Um dia estaremos com eles, se Deus quiser. Basta que nessa terra nós carreguemos a nossa cruz com alegria, enfrentemos as provações e dificuldades, confiando na graça de Deus. Se caímos ao longo da caminhada, nunca desanimar. Confiar, pedir forças a Nossa Senhora, pedir forças a esses amigos intercessores santos, que a gente tem um especial apreço, seja um São Francisco de Assis, seja um Santo Inácio de Loyola, seja, não sei, um Santo Inácio de Antioquia, seja um mártir como São José Sanches del Rio, um santo que a gente gosta, peça força, peça ajuda a ele. São amigos nossos que já estão no céu. Pois bem, temos a certeza que um dia estaremos no céu também, mas não vamos estar só em alma. O céu não é um lugar que está lá todo mundo como assombração. Não, é só alma e cadê? Não tem mais corpo? Não. Por enquanto, aqueles que ainda não ressuscitaram estão num estado que a teologia até comenta. É um estado de violência. Um ser humano que esteja no céu hoje, morreu uma pessoa querida nossa, mesmo santo, um São Francisco de Assis tão grandioso, morreu lá em 1200 e pouco, no século XIII. Ele está desde o século XIII num estado que violenta a natureza humana. Ah, então ele está sofrendo no céu? Não, não é isso que eu estou dizendo, por favor. A igreja diz que há um milagre. Deus faz um milagre para que essa separação do corpo e da alma, no qual os santos estão nesse momento, os que não ressuscitaram estão no céu, não seja dolorosa, não seja aflitiva para eles. Deus supre as necessidades por um milagre. Mas, ou seja, Deus precisa fazer um milagre porque é tão antinatural que a alma humana esteja separada do corpo. Basta cada um pensar, a ideia da morte é sempre tremenda para o ser humano. Meu Deus, a morte é uma coisa séria, uma coisa complexa. Por quê? Porque nós não queremos nos separar, corpo e alma. Nós queremos estar ali juntos, o nosso corpo e a nossa alma. Pois bem, no céu, um dia nós estaremos em corpo e alma. De todos os seres humanos, qual foi aquele que Deus escolheu para ser o primeiro ser humano puro a entrar no céu em corpo e alma? Maria Santíssima. Essa verdade de fé foi proclamada dogmaticamente em 1954, no dia 1º de novembro, a encíclica em que o Papa explica as provas escriturísticas, os testemunhos da tradição. Sabemos que o católico, a revelação de Deus para um católico vem por meio de 3 fontes. A Sagrada Escritura, a Bíblia, portanto, a tradição da igreja, ou seja, aquele testemunho que vem desde a antiguidade, dos padres primeiros. A gente vai pensar num Inácio de Antioquia, vai pensar num Policarpo de Esmirna, vai pensar num Irineu de Leão, aqueles grandes homens, aqueles grandes santos que deram seu testemunho. Primeiro pelo sangue, a maioria deles morreu mártir, mas também pelos seus escritos. Os escritos são críveis porque eles deram o seu sangue para testemunhar o quanto eles acreditavam naquilo que estavam escrevendo. Não era uma coisa, porque papel aceita qualquer coisa, né? Se a gente colocar num papel uma mentira, o papel não vai se revoltar e sair pulando. Mas um homem que acredita tanto no que está escrevendo, que dá a vida por aquilo que ele escreveu, esse realmente está dando testemunho. Aliás, em grego, a palavra mártir quer dizer justamente isso. Mártir quer dizer testemunha. É aquele que está dando testemunha com o seu sangue. Não é só verbal, não é só assinar um papel ali, autenticar em 3 vias de igual valor no cartório. Tudo isso a gente sabe que ainda pode ter alguma falsidade. Mas a pessoa que está disposta a morrer por aquilo que ele prega, morrer por aquilo que ele acredita, aí realmente ele está muito convicto. E o testemunho, por isso que os mártires são venerados na igreja, eles têm muito peso. Esses primeiros santos dessas primeiras épocas eram todos eles santos grandiosos que na sua grande maioria morreram mártires. E aquilo que eles ensinaram, os fiéis veneravam enormemente. De São Policarpo de Esmirna, por exemplo, conta-se uma coisa linda. No dia dele, já não lembro o dia de São Policarpo, meu Deus, que memória. Enfim, procurem depois aí, quem vai assistir isso aí, se interessar, procurem um pouquinho de São Policarpo. A gente pode achar isso no Martirológio Romano, pode achar em vários sites. Pode achar também procurando na liturgia diária, um site que tem a liturgia, os santos de cada dia, etc. São Policarpo. No dia de São Policarpo, conta-se como é que foi o martírio dele. Ele foi queimado vivo. Ele tinha 86 anos, era um varão já de uma idade venerável, e São Policarpo sendo levado para ser queimado vivo, em determinado momento, conta os fiéis que vão narrando como é que foi o martírio dele, para que todas as outras igrejas, todas as outras comunidades cristãs do orbe todo católico soubessem como é que esse homem, esse grande bispo, tinha morrido. São Policarpo, em determinado momento,
ele precisava amarrar os sapatos. E os fiéis que contam dizem, ele já era muito velho, tinha 86 anos, e tinha as costas muito travadas, era muito doloroso para ele se abaixar e amarrar os sapatos. Os fiéis, então, disputavam a honra de poder amarrar os sapatos dele. Era uma honra que os fiéis disputavam entre si, porque todos tinham tal carinho por ele, que poder desamarrar os sapatos dele, certamente eles se lembravam daquela frase de São João Batista. Entre nós está alguém do qual eu não sou digno nem de desamarrar os sapatos. Estava falando João Batista, o precursor de seu primo, nosso Senhor Jesus Cristo. E os fiéis de Esmirna, então, há muito tempo que não deixavam ele se abaixar, com dores nas costas, como pela idade, etc., para amarrar ou desamarrar o cadarço, o sapato dele. Eles faziam esse trabalho com alegria, porque nenhum deles se considerava digno de desamarrar o sapato do grande bispo que eles tinham. Que coisa bonita. Mas ali, na hora do martírio, nenhum fiel pôde se aproximar, os soldados não deixavam, e ele com dores, ele foi para desamarrar o sapato, etc, etc. É um detalhe pequeno, parece quase nada na vida de um santo, mas como se nós temos senso católico, a gente aprecia com carinho, com amor, esse detalhe. Pois bem, São Policarpo, então, é um dos padres da igreja que dava esse testemunho, etc, etc. E tantos outros. Mais para frente um pouquinho, a gente vai chegar num Santo Ambrósio, vai chegar num Santo Agostinho, vai chegar num São João Damasceno, vai chegar num Santo Isidoro de Sevilha, que é considerado o último dos padres do Ocidente, etc. Todo o conjunto do que esses grandes homens ensinaram é a tradição. Ou seja, aquilo que é ensinado unanimemente por vários desses grandes luminares da igreja, a Igreja Católica tem certeza. Isso vem de Deus, porque não pode ser que homens que foram tão santos, homens tão veneráveis, homens que derramaram seu sangue para afirmar as verdades de fé, que eles tivessem mudado por maldade a doutrina católica. E não pode ser que eles, amando tanto a Deus, Deus os tivesse abandonado, sendo eles bispos, pregadores, padres, o Espírito Santo não os iluminasse para eles não ensinarem a igreja. E se eles concordam num determinado ensinamento, se o conjunto deles prega uma determinada verdade, a igreja diz, sem dúvida, é o Espírito Santo que vai guiando a igreja através dos lábios daqueles que são membros da igreja em cada época histórica. Então, aquilo que no conjunto dos padres da igreja está ensinado como uma verdade de fé, isto sem dúvida vem da revelação de Deus. Terceira fonte, onde os católicos aurem a verdade, o magistério eclesiástico. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo passou nessa terra, ele podia ter feito uma coisa, não sei, ter fundado, por exemplo, uma universidade para ensinar os ensinamentos dele. Mas não foi o que ele fez. Ele podia ter fundado, não sei, se fosse hoje em dia, alguém diria, funda uma empresa, faz uma startup, faz um negócio aí qualquer. Não, não foi o que ele fez. O que ele fez? Ele fundou uma igreja, uma assembleia, uma comunidade de pessoas que acreditavam numa mesma coisa, que amavam uma mesma coisa, que almejavam o mesmo objetivo. E era o quê? Era viver de acordo com os mandamentos que ele vinha recalcar. Porque ele mesmo disse, eu não vim modificar a lei, eu vim para fazê-la cumprir na perfeição. Passarão céus e terra, mas minhas palavras jamais passarão. Ele veio para solidificar a lei. Os 10 mandamentos, ele não modificou nada. Os mesmos 10 mandamentos que Deus tinha dado por meio de Moisés, foi o que ele ensinou para os seus apóstolos cumprirem. Com uma nota nova, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ou seja, um amor que chega até o ponto de, se preciso for, dar a vida pelo semelhante. Que coisa impressionante. O Papa, então, Pio XII, tudo isso a gente estava fazendo essa digressão para dizer que as 3 fontes da revelação de Deus, as 3 fontes por onde o católico busca aurir a verdade são a Sagrada Escritura, a Bíblia, ao contrário dos nossos irmãos separados, os protestantes, que acreditam no sola Escritura e sola fide, só a fé e só a Escritura resolvem, não. Nós católicos sabemos que não é assim. Aliás, a própria Escritura, a própria Bíblia depende desse segundo fator, que é o testemunho da tradição. Porque no começo do cristianismo não havia um Novo Testamento escrito ainda. O primeiro evangelho escrito provavelmente foi o de São Marcos, segundo grandes estudiosos, etc. Logo depois São Mateus, depois São Lucas e por último São João. Lá, quase no ano 100, já São João escreveu seu evangelho, muitos anos depois dos fatos passados. Se a gente tomar em consideração que Nosso Senhor deve ter morrido por volta do ano 30, 33 mais ou menos, imagina o evangelho lá no ano 100, quanto tempo depois? Durante todo esse tempo, como é que fica? Não havia uma revelação para os cristãos? Porque não havia Novo Testamento, não havia os evangelhos escritos, as cartas estavam sendo escritas ainda, as de São Paulo foram escritas num período, provavelmente, entre o fim da década de 40 e até os meados dos anos 60, supõe-se que São Paulo morreu por volta do ano 64, outros dizem 67, em Roma, enfim. São Pedro escreveu 2 cartas, estão na Bíblia,
também morreu junto com São Paulo, são venerados no mesmo dia. São Pedro e São Paulo a gente venera num dia só. Como que é isso? Ou seja, os cristãos estavam ali, os apóstolos estavam vivos e a igreja não existia? Não existia uma revelação? É claro que existia. A revelação existia no magistério. Os bispos, os 12 apóstolos eram todos bispos. A palavra deles, os fiéis tomavam como palavra de Deus, porque eles tinham conhecido a nosso Senhor Jesus Cristo e tinham sido instituídos pelo próprio Cristo como continuadores da missão dele. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a missão que nosso Senhor deu para eles, de ensinarem a verdade. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia de que tem um Deus que nos ama, um Deus que está disposto a vir e se fazer pequenino, se fazer criança, e depois morrer numa cruz, passando uma vida toda com privações, com dificuldades, com incompreensões, com perseguições, como aliás todos nós passamos também. Que ele quis fazer igual a nós por amor a nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da Boa Nova. Pois bem, Nosso Senhor veio e deixou quem? Ele não fez uma empresa, ele não montou uma universidade, ele fundou uma comunidade de fé, uma comunidade chamada Eclésia, a igreja. É aquele conjunto de pessoas que acreditavam numa mesma coisa, que tinham um mesmo ideal, que tinham amor a coisas semelhantes e que olhavam mais para o céu do que para a terra. Na liturgia das horas, que todos os religiosos rezam, muitas pessoas que assistem esse programa certamente já rezaram, etc., o ofício divino. Na semana passada teve uma leitura que foi a carta de Diogneto, que é uma carta lindíssima. Nessa carta, Diogneto faz uma série de considerações e diz assim: os cristãos, eles não se destacam dos outros homens por nenhuma peculiaridade, eles vivem nas mesmas cidades, trajam-se mais ou menos da mesma maneira que todo mundo, etc, etc. Mas eles vivem neste mundo, mas não são desse mundo. O cristão, ele parece, pelo seu modo de viver, uma extravagância e uma incógnita para quem é pagão, para quem tem a mentalidade do mundo. Porque o cristão sempre, embora vivendo no mundo, ele está pensando nas coisas do céu, ele está pensando nas coisas da eternidade, ele está pensando na salvação da própria alma e da alma de cada um de seus semelhantes que ele tem em torno de si. Ele é muito diferente por esses aspectos. Porque foi assim que os primeiros 12, juntos ali a Nossa Senhora, as Santas Mulheres, aprenderam dos próprios lábios de Cristo e foram passando essa mentalidade, esse amor, a tal ponto que escritores antigos contam que quando os pagãos viam os católicos convivendo uns com os outros, ficavam encantados e diziam: vejam como eles se amam. E era a característica que muitas vezes levava à conversão dos pagãos. Vejam como eles se amam. Era o amor que unia os cristãos, que arrastava outros para dentro da sua comunidade. E aqui eu faço um parêntese. Nós vamos já voltar para o tema. Nós já vimos aqui 4 verdades proclamadas pela igreja em épocas diferentes no ano 431, a maternidade divina. No ano 649, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. No ano de 1854, que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, portanto o dogma da Imaculada Conceição. No ano de 1950, a Assunção de Maria. Falta uma 5ª verdade, que é justamente o que nós temos que tratar hoje. A introdução está sendo longa, espero que o desenvolvimento seja curtinho, para não matar ninguém aqui de excesso de doutrina num dia só. Mas vamos tentar encurtar. A introdução está sendo longa, para a gente entender do que a gente está falando. Nós estamos falando de uma criatura especialíssima, amada, única, escolhida por Deus de uma maneira magnífica para ser a sua própria mãe. Mas não só mãe dele, para ser a nossa mãe espiritual, para ser a mãe de todos os homens. O Concílio Vaticano II quis proclamar Nossa Senhora mãe da Igreja, quis proclamar a Nossa Senhora esse dogma, esse título tão maravilhoso que chegou a entrar na ladainha de Nossa Senhora, mãe da Igreja, porque ela de fato é mãe de todos os batizados, mãe espiritual, mãe, porque na cruz, quando Cristo estava morrendo, ele chamou São João para perto dele, São João Evangelista, chamou Nossa Senhora, olhou para os dois e disse para ele: filho, eis aí tua mãe. Disse para ela: mulher, eis aí teu filho. Na pessoa de João Evangelista, na pessoa desse santo, estava representado todos os batizados, porque era o único que estava ali ao pé da cruz. São Pedro e os outros apóstolos tinham fugido por medo de estar ali. Todo aquele que acompanha Cristo ao pé da cruz, que ajuda Cristo nos seus sofrimentos, nas suas dores, acompanha, portanto, a igreja no meio das perseguições que esse mundo neopagão levanta contra ela, vão ouvir um dia dos lábios de Cristo no seu coração: eis aí a tua mãe. Ela é a mãe da igreja que sofre, da igreja que é perseguida, da igreja que tem dificuldades como o próprio Cristo tinha. Enfim, nosso 4º dogma então fala da Assunção de Nossa Senhora. Nós já vimos aqui
que para uma coisa ser proclamada dogma, ela tem que vir das fontes da doutrina católica, da Bíblia, da tradição da igreja e do magistério eclesiástico. O que a gente vai encontrar na Bíblia? O que a gente vai encontrar na tradição da igreja? E o que a gente vai encontrar no magistério sobre esse tema? Parece que está ficando longo já, não sei há quantos minutos estamos falando, as pessoas já devem estar, meu Deus, nossa, numa segunda-feira à noite, está ficando difícil, está ficando pesado. Eu peço perdão, eu juro, desculpa, mas vamos prestar um pouquinho de atenção, vale a pena a gente pensar o seguinte: por que esse quinto dogma, a mediação universal de todas as graças, que está tanto no coração de todo católico, todos nós amamos a Nossa Senhora, tem invocações, Nossa Senhora das Graças, é uma festa litúrgica, 27 de novembro, Nossa Senhora das Graças, que justamente tem cidades, tem, enfim, regiões inteiras chamadas medianeira. Enfim, por que isso não foi proclamado dogma ainda? Essa verdade de fé da mediação universal de todas as graças tem um fundamento escriturístico da tradição da igreja e do magistério muito profundo. A tal ponto que os teólogos costumam dizer que hoje em dia, embora não tenha sido solenemente proclamado como um dogma, como foram essas outras 4 verdades que comentamos já, a Imaculada Conceição, a Assunção de Nossa Senhora, a Virgindade Perpétua e a Maternidade Divina, é sim uma verdade de fé. E quem nega essa verdade está rompendo com o sentir da igreja, porque tantos padres, aliás, tantos santos padres, tantos papas, portanto, tantos santos, tantos teólogos já deram o seu parecer a esse assunto, há tantos documentos da igreja sobre isso, que discordar dessa verdade é colocar-se em perigo de naufragar na fé, é como colocar-se em perigo de romper com os sentimentos da igreja. Por que isso? Nossa Senhora, ela tem um papel muito importante na redenção do gênero humano. Os teólogos ensinam que a redenção pode ser vista sob 2 aspectos. Então, ela pode ser vista sob o aspecto subjetivo e sobre o aspecto objetivo. Nossa, o que quer dizer isso? Que conversa é essa? Calma, vamos com calma. O que é a redenção objetiva? A redenção, objetivamente falando, é o pagamento feito por Jesus Cristo na cruz de cada um de nossos pecados, de todos os seres humanos, desde Adão e Eva até o último ser humano que vai, no fim do mundo, existir. O pagamento pelos nossos pecados, o resgate pelos nossos pecados, a redenção dos pecados já foi realizada na cruz, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, objetivamente falando, a redenção se cumpriu naquele momento, quando nosso Senhor expirou, quando nosso Senhor derramou a última gota de sangue, quando nosso Senhor expirou pela última vez: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito, e entregou o seu espírito de fato, ali a redenção estava objetivamente consumada. Mas eu vou fazer uma pergunta para todos agora. Vamos imaginar que uma pessoa tenha que, enfim, resolver um problema. Ela tem uma doença, ou ela tem uma dificuldade, ou ela vai para uma região. Já aconteceu comigo, eu tive que viajar para uma certa região do país, tive que tomar uma vacina contra febre amarela. A gente vai, às vezes, viajar para outro país, tem que tomar várias vacinas por causa disso ou daquilo. Tivemos uma pandemia recentemente, enfim, muito polêmica, inclusive, mas como quem tinha que se deslocar tinha que tomar vacinas, apresentar o cartão. Enfim, por quê? Porque a pessoa vai entrar num local novo, vai ter vírus novos, vai ter doenças novas, etc. Então as autoridades sanitárias querem que a pessoa esteja protegida, etc, etc. Me lembra um caso acontecido no século XX, uma doença que era muito comum e que hoje em dia basicamente está erradicada, ou quase erradicada, mas a maior parte do mundo já não tem. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Quem descobriu a cura, a vacina para resolver esse problema foi um cientista polonês, naturalizado norte-americano, Albert Sabin. Esse Albert Sabin, por que ele se dedicou tanto a descobrir a cura disso? A filha dele teve esse problema. A filha querida dele teve essa doença e realmente perdeu o uso das pernas, porque não tinha cura na época dele. Ele, com todo o amor que ele tinha de pai, com toda a ciência que ele tinha de grande cientista, não pôde fazer nada pela filha dele. Mas ele pensou: a minha filha não pôde salvar, mas eu quero salvar a filha de tantos e tantos irmãos meus pelo mundo afora. Ele era católico, polonês, católico, de ascendência judaica, mas em determinado momento abraçou a fé católica. Eu não quero que irmãos meus tenham a dor que eu tenho de ver minha filha numa cadeira de rodas, por causa de uma doença. Eu vou dedicar minha vida, se for preciso eu vou trabalhar minha vida inteira, eu não quero fazer mais nada. Ele, antes desse fato, ele pesquisava sobre o câncer, pesquisava sobre pneumonia, enfim, várias doenças, ele tinha uma gama grande de pesquisas. A partir dele focou: eu vou resolver esse problema, eu não quero que nenhum pai mais tenha essa dor. Foi, estudou vários anos, se esforçou e realmente conseguiu. Conseguiu desenvolver uma vacina
que até tem uma aplicação muito simples, a famosa gotinha no Brasil, Zé Gotinha, né, o símbolo das vacinas e tal, é a vacina contra a poliomielite. Tinha uma gotinha que a pessoa toma e realmente ele conseguiu, com esse medicamento, praticamente erradicar a poliomielite do mundo. Eu diria, objetivamente, quando o Sabin descobriu a vacina, estava resolvido o problema da poliomielite. Cura objetiva da poliomielite. O Albert Sabin resolveu. Por amor à filha dele e por amor a tantas crianças do mundo que ele não queria que sofressem como a filha dele. Assim também a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, num âmbito muito mais alto. Nosso Senhor não veio nos salvar só de uma doença física. Nem foi essa a principal razão por que ele veio. Ele veio nos salvar do pecado. Ele veio para vir para nós o reino dos céus. Objetivamente falando, quando ele morreu na cruz, estava tudo resolvido. Porém, agora eu pergunto para os senhores e senhoras que estão assistindo, crianças, jovens, casais, quem quer que seja, que está aí do outro lado. Como eu disse, é uma cena inusitada. Eu tenho aqui só 3 pessoas e estou com pena deles, coitados. Eles estão olhando há tanto tempo para essa fisionomia tão desagradável que é a minha, e eu vendo 3 pessoas tão simpáticas na minha frente, imaginando todas as outras pessoas simpáticas que estão aí do outro lado da câmera, mas que eu não estou vendo, que é bem aflitivo. Meu Deus, quem será que está do outro lado? Estou rezando interiormente, jaculatórios, dizendo, Nossa Senhora, dá graça para eles, ajuda-lhes a amarem mais Nossa Senhora, tal, etc. Que esse programa nosso possa fazê-los crer mais, crescer no amor a Maria Santíssima. Quando Nosso Senhor morreu na cruz, objetivamente falando, estava tudo resolvido, certo? Certo. Quando Albert Sabin fez o remédio dele, estava tudo resolvido, certo? Certo. Mas tem um probleminha. Se o pessoal não tomar a vacina, vai continuar pegando a doença. Assim é com a redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não nos aproximamos de Nosso Senhor Jesus Cristo, se nós não rezamos a Ele, se nós não pedimos graças a Ele, se nós não nos aproximamos do sacramento, não somos batizados. Ele até disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Precisa ser batizado. Se a pessoa não procura comungar, ele disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. A gente precisa ir atrás da comunhão, a gente precisa ter esse convívio íntimo com o Nosso Senhor de comunhão, a gente precisa ir atrás dele, ou seja, os frutos da redenção só se aplicam para cada um individualmente quando nós vamos atrás deles, quando nós procuramos a Nosso Senhor, quando nós abrimos a nossa alma a Deus e quando nós aceitamos aquilo. Uma pessoa que nasceu depois que o Albert Sabin descobriu a cura da vacina lá contra a poliomielite, mas não tomou a vacina, ele vai estar salvo dessa doença? Não, talvez ele morra com essa doença. Uma pessoa que depois que Cristo morreu na cruz, vive no pecado, não se arrepende do seu pecado, maltrata os outros, vive uma vida afastada de Deus, ele está livre da condenação eterna? Não. Talvez ele possa se condenar. Apesar de Nosso Senhor Jesus Cristo ter morrido por ele, apesar de Nosso Senhor Jesus Cristo ter dado todo o sangue, apesar de tudo estar objetivamente resolvido, subjetivamente a redenção só se aplica se a pessoa aceita essa redenção para si. Quando ele ama a Jesus e ele vem para Jesus. Eu estou falando tanto aqui, eu estou até preocupado. O Neto está olhando aqui com uma fisionomia, parece já até que já acabou a bateria, ele não sei se o nosso tempo como é que está. Pedro, diz aí, está tranquila? Pode continuar. Podemos continuar? Eu estou pensando, se o pessoal aqui do podcast já está preocupado em casa, então o povo está tudo dormindo no sofá. Ó, para quem dá uma dormidinha, não tem problema não, está perdoado, espero que vocês me perdoem também, a gente fala demais. Mas a redenção objetiva então é isso, é o dia que Nosso Senhor morreu na cruz, objetivamente a redenção estava acabada. Subjetivamente, quando que a redenção para cada ser humano vai estar realizada? Quando a gente for para o céu de fato. Mas a cada momento que a gente vai aceitando as graças que Deus derrama ao longo da nossa vida, vamos imaginar um caso concreto para ficar mais claro. Imagine o dia que aconteceu, por exemplo, com Santo Agostinho. Santo Agostinho levava uma vida bem afastada de Deus. Ele era um homem orgulhoso, ele era um homem que muito preocupado com os bens materiais, muito preocupado com a sua reputação, ele era um homem com pouca estima para a família, não estava nem aí para a mãe dele, ele era um homem que não respeitava nem mesmo, ou seja, ele tinha filhos, mas sem ter uma ligação estável, ele não era casado, ou seja, teve filhos assim de uma maneira, então ele não tinha conceito de família, não respeitava a mãe, não respeitava aquela pessoa com quem ele teve um filho, que não era esposa, mas enfim, nunca quis contrair um matrimônio e viver estavelmente, não, era uma pessoa que achava que mulher era um objeto, no fundo é isso, com todo respeito a Santo Agostinho lá do céu, ele sabe que eu não estou querendo falar mal, ele mesmo escreveu um livro chamado Confissões, em que ele demonstra isso, que ele não era uma pessoa boa, ele não estava muito preocupado com o seu filho, ele era um homem que estava preocupado consigo. Ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas, ele cortou o D e o S, amar a eu sobre todas as coisas, ele era um egoísta de marca. Pois bem, Santo Agostinho
estava levando essa vida errada. Santa Mônica, a mãe dele, rezava por ele, rezava por ele, rezava por ele. A gente podia pensar, nossa, mas Cristo não tinha redimido esse homem? Tinha. Objetivamente estava tudo resolvido. O que faltava para ele ser santo? Faltava ele aceitar essa redenção, faltava ele aceitar esse amor de Deus por ele, faltava ele dizer o sim para Cristo. Cristo tinha dito sim para ele, apesar dele ser pecador, apesar dele ser impuro, apesar dele ser gnóstico, apesar dele estar numa heresia tremenda, apesar de ser orgulhoso. Nosso Senhor já tinha morrido por ele, o amava a esse ponto, mas ele não amava ainda Nosso Senhor. Ele procurava, aliás, Deus, ele diz isso no seu livro tão bonito das Confissões, tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Ele demorou para aceitar esse amor de Deus, ele demorou bastante. Mas em determinado momento ele começou a se pôr o problema. A vida dele parecia que nada mais tinha gosto, tudo estava sem graça, tudo estava... Por que estava tudo sem graça? Literalmente porque faltava a graça de Deus. Ele tinha dinheiro, ele tinha prestígio, ele tinha prazeres até da sensualidade, com mulheres, isso, aquilo. Ele tinha todo tipo de prestígio na corte do imperador, ele dava aulas em Roma de retórica, conhecia todos os senadores, conhecia o imperador, ou seja, frequentava as mais altas rodas sociais do tempo dele. Tudo que um homem podia querer, ele tinha. Mas ele não tinha o mais importante, ele não tinha a graça de Deus, e por isso o coração dele estava vazio. E ele diz no livro das Confissões, uma frase linda, criaste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em vós. Em latim também é muito bonito, ficiste-nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Que maravilha, o nosso coração está sempre aflito, está sempre com dor, está sempre inquieto, enquanto Deus não está no centro da nossa vida. Quando a gente coloca Deus no centro, aí as coisas entram em acordo, aí a gente tem paz, aí a gente tem alegria verdadeiras, profundas. Mas Santo Agostinho, ele, quando que a redenção subjetivamente alcançou a alma dele? Foi quando um dia ele estava com a mãe dele, numa pousada, e de repente ele ouviu umas crianças brincando e diziam, pega e leia, pega e leia, pega e leia. Ele parou, puxa, pega e leia, que brincadeira é essa? Quando eu era criança eu brincava de pega-pega, brincava de esconde-esconde, brincava sei lá do que, não sei que brincadeira as crianças romanas fariam, mas enfim, brincava do que criança brinca, mas nunca vi uma brincadeira em que as crianças diziam, pega e leia, pega e leia. Aí ele foi olhar e não viu criança. Ué, que engraçado, eu estou ouvindo voz de criança, mas não viu criança. Que raro, o que está acontecendo? E ele teve uma inspiração, será que não é Deus querendo me dar um recado? Será que não são anjos que estão me dizendo, pega e leia? O que eu devo pegar e ler? Ele foi e pegou a Bíblia, pegou a Sagrada Escritura, que a mãe dele aqui manuseava muito, ele manuseava bem pouco, pegou a Sagrada Escritura e pegou um trecho em que São Paulo, numa carta, dizia que o homem deve se afastar da imoralidade, da bebedeira, da vida devassa, do apego ao dinheiro, de tudo aquilo que são obras do demônio, e deve converter-se e viver de acordo com o Espírito Santo. Ele desabou a chorar, etc, etc, e naquele momento ele resolveu que ele ia abandonar todo o estilo de vida anterior dele e abraçar uma vida cristã, uma vida católica. Naquele momento, Nossa Senhora, certamente do alto do céu, sorriu. Porque naquele momento, subjetivamente, a redenção começou a fazer fruto na alma dele de uma maneira maravilhosa, que foi terminar só no dia em que ele foi levado para o céu, lá no ano de 430. Pois bem, ele aceitou a graça de Deus e se converteu, ele abandonou aquela vida dele, uma vida dedicada só para ganhar dinheiro, só para correr atrás de prazeres mundanos, só para aparecer, e aceitou levar uma vida católica. Ele, subjetivamente, a redenção bateu nele. Nossa Senhora, como é que ela é medianeira de todas as graças? De uma forma objetiva ou subjetiva? Das duas. Das duas formas ela é medianeira de todas as graças. Por quê? Todas as graças nos vêm por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas graças nos vêm do tesouro que Jesus adquiriu morrendo na cruz. São Paulo mesmo aqui diz, fomos resgatados por um preço muito alto, não por coisas perecíveis, como o ouro ou a prata, mas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo diz isso. Pois bem, esse sangue, que é um preço muito alto, é o preço para quê? É o preço pelo qual ele comprou o céu para cada um de nós, para cada um que está assistindo essa formação aqui católica, através da generosidade dos nossos amigos aqui, do Neto, do Pedro, daqui do podcast, do Atos Podcast. Pois bem, o preço de cada um de nós foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Preço alto, preço complicado, preço muito, muito maravilhoso. O sangue de um Deus que veio à Terra e resolveu derramar todo o seu sangue por amor a nós. Junto desse sangue estava o quê? As lágrimas de Maria. O profeta Simeão, lá no comecinho da vida de Cristo, no momento em que Jesus foi apresentado no templo, a gente contempla isso quando reza o terço,
A apresentação do menino Jesus no templo é a purificação de Nossa Senhora. Purificação ritual, não que ela tivesse qualquer impureza, mas era um costume dos judeus e ela quis se submeter a esse costume, etc., por amor à religião estabelecida. Pois bem, o que aconteceu quando Jesus foi apresentado? Nossa Senhora colocou o menino Jesus nos braços do sacerdote Simeão, que era um ancião já, que disse: agora eu posso morrer em paz, porque meus olhos viram salvação, etc, etc. Mas, voltando para Nossa Senhora, ele disse, falou para o menino e falou para ela: esse menino será causa de perdição e de salvação de muitos em Israel, será uma pedra de escândalo, será um divisor de águas. Quanto a ti, uma espada de dor transpassará o teu coração. Já no começo da vida, foi profetizado para Nossa Senhora. Uma espada de dor transpassaria o coração dela. A lança de Longinos, isso é um comentário muito bonito que faz Santo Afonso de Ligório, citando outros padres da igreja, furou o coração de Cristo quando ele já... Aliás, o pensamento de São Bernardo, melhor dizendo, citado por Santo Afonso de Ligório. A lança de Longinos furou o coração de Cristo na cruz, mas Cristo já estava morto. Não doeu no coração dele, doeu no coração de Nossa Senhora ver seu filho tratado daquele jeito, até depois de morto. Essa espada de dor transpassou o coração de Nossa Senhora, não num momento físico apenas, biológico, assim, uma coisa que aconteceu em um momento. Foi a vida inteira dela, foi uma vida de dores, ela como mãe sabendo que seu filho veio para ser morto, para ser rejeitado por aquele povo que ele tanto amava, para poder redimir os homens. Ela teve que carregar essa cruz a vida inteira, por assim dizer. A dor de saber que seu filho tão querido, seu filho tão amado, seu filho divino, seria rejeitado por todos. Essa dor de Maria, essas lágrimas de Maria, esse sangue de alma, se uniu ao sangue físico, biológico que Jesus derramou na cruz. Unidos, o sangue de Jesus derramado na cruz e o sangue de alma que Nossa Senhora a vida inteira derramou, dando o seu sim, aquele sim que ela disse já para o anjo, quando o anjo veio anunciar para ela, ela respondeu: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse sim que ela disse no primeiro momento em que o anjo perguntou se ela dava consentimento para ser mãe de Deus, foi um sim constante à vida dela. Ela deu-se também no alto da cruz. Ela consentiu que Jesus morresse na cruz. E os teólogos até dizem mais. Se fraquejassem as mãos dos verdugos, daqueles bandidos que estavam ali, enfim, pessoas péssimas, que pregaram a Jesus na cruz pelas suas mãos e pelos seus pés, se as mãos deles fraquejassem na hora de colocar os pregos, Nossa Senhora tomaria o martelo das mãos deles e ela pregaria. Porque ela sabia que a vontade de Deus é que esse exemplo de amor e de entrega completa fosse dado para cada um de nós. Assim, até aí vai a participação dela na redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo, no que diz respeito ao objetivo. Ou seja, ela participou desse sacrifício, ela ajudou a comprar graças. São Paulo diz, numa de suas epístolas, estou tentando lembrar agora, mas acho que é Colossenses 1:29, eu posso estar errado na citação, mas é Colossenses sim. Talvez os capítulos e versículos eu me complique. Mas ele diz que cada um de nós temos que completar na nossa carne o que falta à paixão de Cristo. E uma pessoa pouco instruída pensaria: nossa, mas faltou alguma coisa? O que São Paulo está querendo dizer? Na verdade, Cristo enquanto cabeça e de forma objetiva já comprou tudo. Mas cada um de nós tem que, sem dúvida, sofrer para aumentar esse tesouro das graças de Deus. E esse nosso sofrimento ajuda a comprar graça para os irmãos. Quando eu sofro, por exemplo, rezando pela conversão do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, esse sofrimento, essa dor que eu tenho, essas orações que eu faço são ouvidas. Exemplo, Santa Mônica, que rezou por Santo Agostinho e já ajudou possantemente a comprar a conversão de Santo Agostinho. Vamos tentar caminhar para o fim. Nossa Senhora ajudou a Cristo durante sua vida inteira, sofrendo ao lado dele, estando ao lado dele em todos os momentos, estando ao lado dele em todas as circunstâncias. A gente vai ver na Bíblia o primeiro milagre, lá ela estava, nas bodas de Caná. No último momento, os apóstolos fugiram, com exceção de São João, que só teve coragem de estar na cruz, porque estava ao lado de Maria. Ela estava em pé junto à cruz. São João mesmo que escreve: Justa crucem lacrimosa staba mater dolorosa. Ela estava de pé junto à cruz. Que coisa bonita. Pois bem, Nossa Senhora esteve junto com Jesus no momento do seu nascimento, em todos os momentos da vida, disse o seu sim quando ele saiu de casa para se tornar um pregador itinerante durante 3 anos em Israel, disse o seu sim na hora de morrer. Ela objetivamente estava ao lado dele. E subjetivamente, como é que ela é medianeira de todas as graças? Do ponto de vista subjetivo, para nós em concreto. Ela é medianeira de todas as graças porque é através dela que todas as graças vêm para cada ser humano. Não porque Deus precisasse dela, hein? Antes que alguém ponha o problema. Então Deus não podia dar uma graça direto? Podia e pode. Para cada um Deus pode dar uma graça direto.
Porém, dizem os teólogos, na prática, Deus quis que Nossa Senhora fosse um instrumento para ele vir ao mundo. São Luís Maria Grande de Montfort, por exemplo, um grande santo, grande mariano, escritor do Tratado da Verdadeira Devoção, a primeira frase do tratado ele diz assim: foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, e é por meio dela que ele quer reinar no mundo. Ou seja, tudo aquilo que Jesus quer realizar, o reinado dele dessa terra, ele quer fazer por meio de Maria. Então, todas as graças nos vêm por meio dela. São Tomás de Aquino põe um problema muito curioso, inclusive. Os teólogos em geral. Eu ponho São Tomás porque, em nome dele, fica claro que todos os teólogos. Será que Nossa Senhora é medianeira dos anjos? Ou seja, os anjos que estão no céu, alguns, 2/3 deles, nos livros de teologia católica, perseveraram fiéis a Deus. E 1/3, infelizmente, caiu no inferno, liderados por Lúcifer, e para o inferno se foram. O Apocalipse até, naquela passagem famosa do Apocalipse 12, comenta que um grande dragão, etc., que varreu com 1/3 das estrelas do céu com a sua cauda, etc., de uma maneira muito poética, muito simbólica e bonita, descreve essa revolta e a grande luta que houve entre Miguel e seus anjos e o dragão, etc., etc. Ou seja, 1/3 dos anjos disse não foi fiel a Deus na hora da provação e foi para o inferno. 2/3 disseram sim. Os que disseram sim, certamente disseram sim porque corresponderam às moções, ao auxílio, à graça de Deus que tocava neles. Os anjos receberam essas graças por intermédio de Nossa Senhora, sim ou não? Os teólogos também perguntam, Adão e Eva receberam graças através de Nossa Senhora, sim ou não? Ela é medianeira universal mesmo? E há duas escolas, é curioso, há duas escolas dentro da Igreja Católica, todas elas válidas, porque ainda não foi definido dogmaticamente como é que se dá esse ponto. Uma escola, que é a escola tomista clássica, São Tomás de Aquino defendia esse ponto. Mais uma vez, o grande São Tomás, talvez, enfim, quem sou eu para discordar de São Tomás, mas eu concordo mais com outra escola, a escola que vou falar a segunda. São Tomás diz o seguinte, não, São Tomás diz, olha, eu acho que os anjos não receberam as graças por intermédio de Nossa Senhora e acho que Adão e Eva também não. A escola tomista é essa clássica. A escola daquele outro teólogo que a gente já citou agora há pouco, Duns Scoto, o Beato Duns Scoto, que foi beatificado por São João Paulo II, que foi o homem que resolveu o problema para poder se proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Ele é que achou a chave teológica, dizendo que Nossa Senhora foi remida assim por Cristo. Foi, claro, todos fomos remidos por Cristo, até Nossa Senhora. Mas ela foi remida antes de contrair o pecado. Todos nós somos lavados do pecado. Deus amou tanto Nossa Senhora que não permitiu que ela fosse suja pelo pecado. Ele não só lavou Nossa Senhora, ele não precisou lavar, ele a preservou para que ela nunca fosse suja pelo pecado. Todos nós, depois de sujos, fomos lavados pelo sangue dele. O sangue dele, no caso de Nossa Senhora, preservou Nossa Senhora e manteve Nossa Senhora limpa desde o primeiro instante. É um amor de predileção, é um amor diferenciado, é um amor que um filho tem pela sua mãe e que todos nós temos que respeitar, porque a gente sabe como é que é esse amor entre filho e mãe, quando são bons filhos e boas mães. Pois bem, como é que Duns Scoto resolve esse problema? Ele diz que sim, porque ele defende a tese que mesmo que não tivesse ouvido o pecado original, Cristo teria se encarnado da Virgem Maria e teria vindo ao mundo. E, portanto, o fato de Nosso Senhor ser redentor é um fato que está ligado a um amor que Deus teve, que ele, em qualquer hipótese, mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado e nenhum homem tivesse pecado, Nosso Senhor se encarnaria e viria ao mundo, porque ele queria unir-se à sua obra criada, para que Deus e a criação pudessem estar intimamente ligados. E qual seria o elo de ligação? Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que une a criatura ao Criador. Porque por meio dela, no ventre dela, é que Deus se fez criatura também. É que Deus se fez homem. Ela é o laço que une o Criador e a criatura de uma forma esplendorosa, maravilhosa. E por isso, ela é sim medianeira, segundo Duns Scoto, até para os anjos, até para Adão e Eva. Porque, ainda que não houvesse pecado, ela teria se encarnado. São Tomás pensa um pouco diferente, muitos teólogos pensam um pouco diferente, que não, que os anjos e que Adão e Eva não se incluem nessa lista, mas todos os outros homens, sim. E aí até São Tomás diz sim, rotundo, sem saída. E os do Antigo Testamento? Nossa Senhora não tinha nascido ainda, será que ela intercedeu para Moisés ganhar graça e enfrentar o faraó? Será que Nossa Senhora intercedeu para Abraão ter coragem de levantar a mão e até que o anjo segurou e ele ia matar seu próprio filho? Será que Nossa Senhora conseguiu graça para que Isaías enfrentasse todos os percalços e morresse mártir, cerrado ao meio, como aconteceu com o profeta Isaías? Será que? Sim. Os teólogos são unânimes dizer que Nossa Senhora intercedeu sim para todos esses,
de uma maneira maravilhosa, como o próprio Cristo, que não tinha nascido ainda, mas foi o sangue dele que comprou graças para toda essa gente. Anteprevisa mérita. Nossa Senhora, portanto, tem uma mediação universal por todos eles. Mas e agora para nós? E com isso eu termino. Nós já estamos longamente falando aqui, nem sei quanto tempo estamos aqui, não sei quem que me salva aqui. Há quanto tempo estamos falando? Jesus, o seu Paulo não me... Ai, Jesus Cristo, São Miguel. Tomara que ninguém tenha dormido no sofá, ainda se dormir no sofá está perdoado, a gente fala demais, peço perdão, etc. Mas e nós? Nós que estamos aqui nessa segunda-feira, participando dessa formação católica, vendo o que estamos falando sobre Nossa Senhora, a gente já chegou à conclusão, que bonito, uma escola católica então, liderada por um beato, Duns Scoto, canonizado esse por São João Paulo II, defende que inclusive os anjos, inclusive Adão e Eva, antes de cometerem um pecado, Nossa Senhora era intercessora e medianeira das graças para eles? Sim, há uma escola teológica que defende isso, embora é lícito discordar e pensar que não, porque o próprio São Tomás de Aquino e outros grandes teólogos pensam que não. É um ponto que está aberto na doutrina católica, como tantos outros que são passíveis de discussão do ponto de vista teológico. Os teólogos, uns opinam de um jeito, outros opinam de outro. Se querem a opinião pessoal de quem vos fala aqui, embora não pese muito, acho tão bonito, tão arquitetônico pensar como o Beato Duns Scoto, que faço vênia a São Tomás de Aquino e peço que ele reze por mim e me ilumine para cada vez entender mais a doutrina, mas fico com Duns Scoto, ou seja, que Nossa Senhora é sim intercessora para os anjos, intercessora para Adão e Eva, intercessora no sentido geral, e creio que Nosso Senhor ama tantos homens que ele viria mesmo que não houvesse pecado original, estaria entre nós para unir a criatura ao Criador. E o vínculo dessa criação seria Nossa Senhora. Ela é o vínculo entre o céu e a terra. Ela une o divino e o criado. Ela une aquilo que é eterno e aquilo que vive no tempo. Ela é esse laço escolhido por